Me chamo Rosa Maria, tenho 65 anos agora. E olha, gente, o que eu vou contar pra vocês hoje é daquelas histórias que apertam o peito, sabe? Tipo quando você ouve e pensa: meu Deus, como pode acontecer isso com uma família? Eu era só uma menininha de 8 anos quando minha mãe, a Josefina, decidiu que eu e meus 6 irmãos, não cabíamos mais na vida dela. Ela simplesmente nos largou na casa da vovó Clara, fingindo que éramos estranhos, para ficar com um homem que mal conhecia. Imagina só, uma mãe olhar para os filhos e escolher virar as costas, como se a gente fosse um erro do passado. Isso me quebrou por dentro, mas também me fez mais forte do que eu imaginava. Se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que sofreu abandono, me conta aí nos comentários. Vai! Vamos trocar uma ideia, porque dividir a dor ajuda a carregar menos peso. E se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias reais como essa. Ah, e me diz, de que cidade você está assistindo? Aqui em Porto Alegre está um frio danado, mas o coração da gente esquenta com essas conversas. Tudo começou lá nos anos 70, numa cidadezinha pequena no interior do Rio Grande do Sul, onde o vento frio cortava a pele no inverno e o sol queimava no verão. A gente morava numa casinha simples de madeira com telhado de zinco que fazia barulho de chuva, como se fosse um tambor. Meu pai, o seu Manuel, trabalhava na lavoura, colhendo soja e milho para os fazendeiros da região. Ele era um homem quieto, mas bom, sempre trazia um docinho para os filhos no fim do dia. Minha mãe, Josefina, cuidava da casa, dos bichos no quintal, umas galinhas magras e um porco que a gente engordava para o Natal. Eu era a mais velha. Depois vinha o João, a Ana, o Luiz, a Margarida, o Chico e a bebezinha, a Terezinha. A vida era dura, né? Não tinha luxo nenhum. Acordava cedo para ajudar a mãe a fazer o café, que era só pão com manteiga e café preto bem forte. O cheiro da lenha queimando no fogão misturado com o leite fresco das vacas dos vizinhos. Ah, aquilo era o nosso dia a dia. Mas a gente era feliz, sabe? Brincava no quintal de terra batida, correndo atrás das galinhas, rindo até a barriga doer. Meu pai morreu de repente num dia de sol quente. Ele estava na roça, capinando, quando caiu duro no chão. Derrame, disseram os médicos lá no posto de saúde. Eu tinha só 6 anos, mas lembro como se fosse ontem. O corpo dele, chegando em casa num caixão improvisado, a mãe chorando tanto que mal conseguia ficar de pé. Ficamos sem nada, gente. Só a casinha, umas poucas roupas e as galinhas que mal botavam ovos. Vovó Clara, mãe do meu pai, veio morar com a gente. Ela era uma mulher miúda, de olhos verdes e mãos calejadas de tanto trabalhar na costura. Fazia roupas para os vizinhos, remendava calças e vestidos para ganhar uns trocados. Vamos dar um jeito, Josefina, ela dizia para minha mãe. Deus não desampara os seus. E assim a gente sobrevivia. Eu ajudando a cuidar dos irmãos menores, lavando fralda de pano no tanque gelado, enquanto a mãe tentava arrumar bicos de lavadeira nas casas grandes da cidade. Os dias eram uma luta constante. Acordava com o canto do galo, o ar frio entrando pelas frestas da parede e já ia para o fogão ajudar a fazer mingau de fubá para os pequenos. O João, meu irmão do meio, era danado, sempre correndo e sujando tudo. A Ana chorava muito à noite, com cólicas, e eu balançava ela no colo até dormir. Vovó Clara ensinava. Rosa, menina, você é a mais velha, tem que ser forte para os outros. Eu sentia o peso, mas também um orgulho, sabe? Como se eu fosse uma mini-mãe. Mas a mãe... Ah, a Josefina estava mudando. Ela ficava quieta, olhando para o horizonte como se procurasse algo além daquela vida apertada. Eu via ela chorando sozinha no quarto, mas quando perguntava, ela só dizia: nada, filha, é cansaço. Aí veio o Geraldo. Ele apareceu numa feira de domingo, vendendo tecidos e miudezas no mercado. Homem alto, de bigode grosso, dono de uma lojinha na rua principal. Tinha ficado viúvo há uns meses e começou a rondar a mãe. Trazia frutas para os irmãos, doces de coco para mim e prometia mundos e fundos. Josefina, eu cuido de você e das crianças. Ele falava com voz grossa, mas sorrindo. Eu não gostava dele desde o começo. Tinha um olhar frio, como se a gente fosse bagunça no caminho. Mas a mãe...
Ela via nele uma saída. Ele é bom, Rosa, ela me dizia enquanto arrumava o cabelo no espelho quebrado. Vai nos tirar dessa miséria. Vovó Clara balançava a cabeça. Cuidado, filha. Homem que promete muito, entrega pouco. Mas a mãe não o ouviu. Casou com ele numa cerimônia rápida na capela, com a gente vestida com as melhores roupas remendadas. No início pareceu um sonho. Mudamos para a casa dele, maior, com piso de cerâmica e até um rádio que tocava músicas do Roberto Carlos. O quintal tinha árvores de fruta e o cheiro era de pão fresco que a mãe assava no forno novo. Eu pensei, agora vai melhorar. Mas não demorou para a realidade bater. Geraldo começou a reclamar. Essas crianças fazem barulho demais. Ele resmungava no jantar, mastigando devagar enquanto a gente comia quietinho. Josefina, elas comem como porcos. A mãe pedia desculpa, mandava a gente calar a boca. Eu via ela encolhendo, o sorriso sumindo. Uma noite, ouvi eles brigando na cozinha. Ou você controla essa cambada, ou eu mando todo mundo embora, ele gritou. A mãe chorou baixinho. Por favor, Geraldo, eles são meus filhos. Meu coração batia forte debaixo das cobertas. O que ia acontecer com a gente? As coisas pioraram devagar, como uma ferida que infecciona. Geraldo batia nos irmãos menores por bobagem, um copo quebrado, uma risada alta. O João levou uma surra por derrubar uma ferramenta no quintal. Eu tentei proteger ele, me metendo no meio. Deixa ele em paz. Geraldo me olhou feio. Menina, aprende teu lugar. A mãe via tudo, mas ficava quieta com medo. Ele tá estressado do trabalho, ela justificava. Vovó Clara vinha visitar, mas Geraldo expulsava. Velha intrometida, vai cuidar da tua vida. Eu sentia uma raiva crescendo dentro de mim, misturada com medo. Por que a mãe não defendia a gente? Será que ela nos amava mesmo? Uma tarde, depois de uma briga feia, Geraldo deu um ultimato. Josefina escolhe, ou eu ou essas pragas. A mãe chorou a noite toda. Eu escutei do quarto, abraçando a Ana, que tremia de frio e medo. No dia seguinte, ela nos acordou cedo, com os olhos vermelhos. Vocês vão ficar com a vovó Clara por uns tempos. O João perguntou. Por quê, mãe? Ela não respondeu. Só arrumou nossas trouxas com mãos trêmulas. O cheiro de café misturado com lágrimas. A gente chorou tanto no caminho para a casa da vovó. Quando chegamos, vovó nos abraçou forte. Meus amores, fiquem tranquilos. Aqui é o lar de vocês agora. Mas a mãe? Ela virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Foi como se um pedaço do meu coração fosse arrancado. Na casa da vovó, a vida era ainda mais apertada. Ela morava numa casinha velha, com um quarto só para todo mundo. Dormíamos amontoados em colchões no chão, o ar cheirando a mofo e ervas que ela usava para fazer chás. Vovó trabalhava costurando dia e noite, os dedos furados de agulha. Rosa, ajuda aqui, ela pedia, e eu aprendia a remendar roupas, a cozinhar feijão com farinha. Os irmãos choravam à noite. Cadê a mãe? Eu não sabia responder. O Chico, o mais teimoso, ficava rebelde, brigando na rua, voltando com o olho roxo. Ele tá sofrendo, vovó explicava. Menino não sabe chorar direito. Eu virava a mãe deles, lavando, cozinhando, contando histórias para dormir. Mas dentro de mim, uma dor enorme. Por que ela nos largou? Será que a gente era ruim? A mãe veio visitar umas vezes no primeiro ano, sempre correndo. Geraldo não gosta que eu demore, ela dizia, com marcas roxas nos braços. Eu perguntei, ele te bate, mãe? Ela negou, mas eu via o medo nos olhos dela. Uma vez na feira, a gente a viu de longe, barriguda de novo, grávida do Geraldo. Ela acenou rápido, como se fôssemos conhecidos distantes, e virou o rosto. Aquilo doeu mais que tapa. Como uma mãe finge que os filhos não existem. Os vizinhos cochichavam. Que mulher fria! Vovó não deixava falar mal dela na nossa frente. Ela é mãe de vocês, respeitem. Mas eu via a decepção nos olhos da vovó. Os anos passaram devagar. Eu cresci rápido demais. Mãos calejadas de lavar roupa no rio gelado.
O Luiz adoeceu uma vez, febre alta, e a gente quase perdeu ele porque não tinha dinheiro para o remédio. Vovó vendeu uma galinha para comprar, e eu cuidei dele dia e noite, limpando o suor da testa dele. Você é forte, Rosa, vovó dizia. Mas eu chorava sozinha, pensando na mãe. Por que ela não voltava? Soubemos pelos fofoqueiros que ela teve 3 filhos com Geraldo e eles se mudaram para outra cidade, sem adeus. Foi como se ela nos apagasse da vida dela. O João virou alcoólatra jovem, brigando em bares. A Ana casou cedo, com medo de ficar sozinha, e sofreu com um marido ruim. Eu? Eu me fechei, não confiava em ninguém. Tive um namorado aos 18, mas terminei quando ele quis casar. E se eu virar como ela? Vovó me ajudou e ajudou a superar. Rosa, você tem coração bom, não repita os erros. Ela contava histórias dela própria. Criou 5 filhos sozinha depois que o avô morreu, e só meu pai ficou perto. Os outros sumiram para São Paulo, atrás de emprego, e nunca mais deram notícia. A vida é assim, filha, mas você escolhe ser diferente. Aos 20, conheci o Pedro, um rapaz simples, trabalhador numa fábrica de sapatos. Ele ouviu minha história sem julgar. Eu te ajudo a curar isso, ele disse. Casamos e tive meus filhos, a Clara, em homenagem à vovó, o Miguel e a Sofia. Com cada um, eu jurava, nunca vou abandonar vocês. Pedro ajudava em tudo, trocando fraldas, contando histórias. Família é para cuidar, não para largar, ele falava. Mas o trauma ficava. Eu tinha pânico de deixar os filhos sozinhos. Levava eles para todo lado. Uma vez, a Clara adoeceu e eu fiquei acordada dias, com medo de perder ela como quase perdi o Luiz. Aos poucos, aprendi a perdoar, rezando sozinha na igreja. Vovó morreu aos 85, cercada de nós. Vocês me deram alegria, ela sussurrou no fim. Anos depois, veio o choque, uma ligação de uma mulher chamada Carla. Você é Rosa Maria? Sua mãe tá morrendo e pede para te ver. Carla era filha da mãe com Geraldo. Ela contou tudo agora no hospital. Abandonou vocês para ficar com meu pai, mas ele era um monstro, batia em todo mundo. Meu coração parou. A mãe escondeu a gente deles a vida toda. Liguei para os irmãos, o João xingou, a Ana chorou, ninguém quis ir. Fui sozinha. No hospital, ela estava magra, fraca, olhos fundos. Me perdoa, filha, ela sussurrou segurando minha mão gelada. Eu tive medo da pobreza, escolhi errado. Contei sobre meus filhos, netos, a família que construí. Ela chorou. Você é melhor que eu. Carla me contou mais. Geraldo morreu bêbado, deixando dívidas. Os irmãos dela sumiram. Só ela cuidou da mãe. Ela viveu arrependida, chorando escondido. No fim, perdoei de verdade. Não por ela, mas por mim. A mãe morreu dias depois, deixando uma carta. Desculpem, eu era fraca. Twist. Descobri que o Chico não era filho do meu pai, mas de um affair antigo da mãe. Por isso Geraldo odiava ele mais. Aquilo explicou muita coisa, mas não mudou o amor que eu tinha pelo irmão. Hoje, aos 65, vivo em Porto Alegre com Pedro, aposentados. Eu me aposentei como costureira, depois de anos remendando roupas como a vovó. A gente ganha pouco, mas se vira. 3 salários mínimos, descontando empréstimo para reformar a casa. Os preços tão loucos, o arroz subiu para 25 o pacote. Mas a família é grande. Filhos, netos enchendo a casa nos fins de semana, rindo, cozinhando juntos. O cheiro de churrasco no quintal, as crianças correndo, é minha vitória. Olha, gente, a vida me ensinou que abandono dói, mas não define você. Eu escolhi ficar, amar, mesmo com medo. Se você está passando por isso, saiba, você é forte para mudar. Me conta nos comentários, já perdoou alguém que te machucou? E se inscreve aí para mais histórias assim. Deus abençoe vocês.